Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, já que nós estamos aqui para mais um papo sinistro e muito assombrado. Para quem não me conhece, para quem me conhece também, eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Bom, o tema de hoje ele é um pouco diferente de todos os temas que nós já conversamos aqui no canal. Por que que ele é diferente? Porque não envolve somente o avistamento de fantasmas, mas também de criaturas que alguns séculos atrás saíam de dentro de um poço que para muitos pesquisadores é a passagem para dois mundos, seria na verdade um portal para outras dimensões. Esse poço ele foi selado há muitos séculos atrás e o que foi colocado em cima dele? Uma capela. Uma capela que fica dentro de um dos castelos mais bem preservados, mais antigos e mais mal assombrados do mundo. Nós estamos falando do castelo de Hauska. Gente, para muitas pessoas esse local, inclusive a equipe do Ghost Hunters também deixou esse diagnóstico, digamos assim, que esse lugar ele é desafiadoramente mal assombrado. Muitas histórias sinistras aconteceram ali, esqueletos foram encontrados, tanto é que os atuais proprietários do castelo não permitem mais nenhum tipo de reforma com medo do que eles possam encontrar. Querem saber um pouquinho mais sobre o castelo de Hauska? Então eu peço que vocês continuem conosco até o final do vídeo, que se gostarem, é claro, deixem aquele like, se inscrevam em nosso canal. Peço também que vocês nos sigam pelo Facebook, está como Bruna Oliveira, perfil de divulgação do canal. Por lá nós sempre avisamos quando sai vídeo novo, tá bom, pessoal? Bora conhecer esse castelo assombrado? Então bora. Vlad, solta a vinheta. O castelo de Hauska ele fica localizado na República Tcheca, a 47 quilômetros de Praga, e é considerado por muitos o lugar onde está guardado o Portão do Inferno. Ele foi construído em uma área totalmente isolada no século XIII, durante o reinado de Otakar II da Boêmia, e dizem que esse castelo está em cima de um poço sem fundo que já estava ali há muitos anos antes da construção atual. Na verdade, esse lugar ele foi levantado, nessa fortaleza foi levantada em cima de uma outra estrutura de madeira mais antiga ainda, datada no século IX. Essa estrutura de madeira ela foi feita pelo príncipe Slavibor para seu filho Halsek, e daí vem o nome atual do castelo. O Slavibor ele também era pai da Ludmila, que depois foi transformada em uma santa pela Igreja Ortodoxa. O castelo de Hauska, como eu falei para vocês na introdução, ele é um dos lugares, um dos castelos mais bem preservados do mundo. Ele foi construído em cima de uma estrutura de madeira datada do século IX. Essa estrutura de madeira ela já estava ali e, segundo a história, essa estrutura de madeira ela já foi construída para fechar uma fissura que tinha no chão, que mais tarde foi descoberto que era um poço e possivelmente um poço sem fundo. Por que que esse poço foi considerado sem fundo? Porque segundo alguns escritos que foram encontrados desse lugar, até porque assim, pessoal, tem pouquíssimas escrituras falando sobre esses tempos mais remotos, e isso também deixa os pesquisadores muito intrigados, porque visivelmente sumiram documentos muito importantes da época. Por que que esses documentos sumiram? A gente não sabe, mas alguma coisa muito misteriosa realmente existe nesse lugar. Esse lugar ele teve muitos donos com o passar dos séculos, e um dos donos foi, na verdade, um personagem ali muito misterioso, o mago Oronto. Na verdade, ele era considerado um líder mercenário sueco e também um mago negro. Dizem que ele tinha um laboratório na época que ele morava dentro desse castelo. Esse laboratório nunca foi encontrado, por isso que alguns pesquisadores também não confirmam totalmente essa história, mas segundo a lenda, no ano de 1639, um grupo de aldeões locais, muito curiosos para saber o que de tão misterioso acontecia ali, porque ele ficava totalmente enclausurado dentro do castelo, e segundo essas pessoas, criaturas
muito estranhas eram vistas na calada da noite entrando ali nesse local. Então esse grupo de aldeões resolveu fazer uma investigação por conta própria e descobriram esse laboratório que o mago Oronto teria ali dentro do castelo de Hauska. Não foi muito detalhado o que eles encontraram, mas dizem que esse mago fazia experiências horríveis ali dentro com seres humanos e também com alguns animais. Fora outras coisas também que dizem que ele fazia ali dentro, referente à magia negra, mas isso nunca foi muito bem detalhado. Só que esse mago, então, ele foi assassinado ali dentro desse castelo por esse grupo de aldeões e o laboratório dele foi totalmente destruído. Os aldeões não quiseram contar exatamente o que eles viram ali, porque, segundo eles, o horror era tão grande que eles não queriam assustar ainda mais a população local. E esse mago, dizem que ainda é visto até hoje vagando pelo castelo. Nós já vamos chegar lá na frente do vídeo também, já vamos contar a respeito dessas aparições que muitas pessoas veem até hoje, não somente turistas, mas também os funcionários do castelo. E uma dessas aparições seria então um homem com uma capa preta, com um capuz, exatamente na descrição que era do mago Oronto, porque dizem que ele sempre usava uma capa preta com um capuz bem grande tapando o seu rosto. Então essa figura, segundo os turistas e também os funcionários, seria o fantasma então desse mago que foi assassinado dentro desse castelo. Hoje esse castelo, pessoal, ele é uma propriedade particular da família Simonek. Ele está aberto à visitação pública desde o ano de 1999. E, na verdade, o dono desse castelo, ele também relatou algo muito misterioso que aconteceu com ele. Nós já vamos chegar lá. Peço que vocês aguardem aqui no vídeo. Aproveito novamente e peço a vocês a sua inscrição e o seu like se estiverem gostando do vídeo. Eu não vou me aprofundar muito na parte histórica desse local, porque é uma parte muito extensa. Como eu falei para vocês, ele pertenceu a vários reinados, vários donos. Então a gente vai focar aqui mais na parte sobrenatural da história. Mas se vocês curtem aí histórias a respeito de castelos medievais e suas lendas também, eu convido vocês a conhecerem um outro canal que nós temos no YouTube chamado Castelos do Tempo. E nós também temos uma página no Facebook para quem gosta mais ali de ler mais textos. Então nós temos essa página, eu convido vocês a conhecerem. Curte lá que é bem legal. O castelo de Hauska, nessa nova estrutura que ele tem, porque a primeira era uma estrutura de madeira, então a estrutura que ele tem hoje é praticamente a original. Então, para que ele foi construído? Com que finalidade essa fortaleza foi levantada? Isso, na verdade, é um grande mistério até hoje, porque muitos pesquisadores não entendem por que um castelo foi construído numa área tão isolada. Ele está totalmente isolado do mundo, não tem nenhum tipo de fonte de água, ele está totalmente fora de qualquer rota comercial. Então, por que ele foi construído ali? A história conta um pouco da história que foi salva, porque, como eu falei para vocês, muitos documentos a respeito desse lugar foram talvez até destruídos, não se sabe muito porquê, mas muitas páginas de livros ali foram arrancadas, então isso também é mais um grande mistério. Então Hauska, pelo que se sabe, ele foi construído para ser um centro administrativo. Então, quando o Otakar II ele construiu, na verdade, esse castelo, ele teria feito como uma espécie de sede para administrar outras propriedades que ele teria e deixou ali dentro alguns soldados para tomar conta desse local, que na verdade não tinha nenhuma fonte de água. Os soldados não gostavam de ficar ali, nunca ninguém morou ali naquele lugar. Ele era utilizado somente para esse fim, que na verdade sempre foi muito misterioso também, porque nunca se soube exatamente o que era administrado ali. Ele falava que era para ser administrado outros bens, mas algumas pessoas que trabalhavam ali na época falavam que na verdade eles só ficavam ali como sentinelas, que eles tinham que guardar alguma coisa que estava dentro do castelo. Esse local também ele é muito peculiar porque ele foi feito uma espécie de fortaleza, mas não para proteger o castelo de ataques externos, porque geralmente os castelos medievais eles eram construídos com esse intuito, com grandes muralhas para que
ataques externos não pudessem atingir a parte interna. E esse castelo, ele é ao contrário, tanto é que as torres de proteção, ao invés de serem viradas para fora, elas são viradas para dentro. O que isso significa? Que tinha alguma coisa ali dentro que não poderia sair, ou então mesmo até que essa coisa não poderia sair para não atacar algo ou alguém que estivesse lá fora. Ou seja, torres invertidas com proteção interna é para não deixar que algo que está dentro do castelo saia. E o que seria essa coisa? Até hoje é um grande mistério. Na verdade, nós também temos um outro vídeo aqui no canal chamado Castelo de Glamis, tá? Esse castelo, ele também tem essa forma de defesa inversa. E isso, na época, foi colocado como era um local onde era o abrigo, né? Na verdade, a masmorra de um monstro, o monstro de Glamis. Mas isso é uma outra história que nós já contamos aqui. E eu peço que, se vocês tiverem interesse também em castelos misteriosos, conferem lá esse vídeo que tá bem legal. Os pesquisadores não entendem, então, por que esse castelo foi feito nessa área tão remota, mas alguns funcionários desse local, que são descendentes de funcionários mais antigos ali dos tempos mais remotos e que ainda continuam ali naquela cidade, eles falam que, na verdade, esse castelo foi construído ali propositalmente, mas não para ser um centro administrativo, e sim para ser uma espécie de guarda para um poço que existe ali dentro do castelo, e que esse local foi feito com esses soldados para vigiar criaturas que possivelmente sairiam desse poço para atacar tanto a população ali dos aldeões, quanto também as criações de gado. Então, sendo verdade ou não, nessas épocas mais remotas, muitas pessoas desapareceram misteriosamente dessa região, e existem relatos, pessoal, de criaturas, metade humana, metade monstros, que sairiam rastejando desse poço, que na época ele era aberto porque eles não conseguiam fechar. Eles jogavam vários tipos de pedra, entulho, terra, só que tudo que eles jogavam ali dentro nunca chegava ao fundo do poço. Como é que eles sabiam disso? Porque nunca conseguiu encher, e toda pedra que eles jogavam, eles não conseguiam escutar ela chegando até o chão. Então aí foi considerado realmente um poço sem fundo. Dizem que criaturas muito grandes saíam dentro desse poço, e que eles eram uma forma humanoide com asas, muito semelhante a alguns relatos a respeito do homem-mariposa. Nós não temos esse vídeo aqui no canal, mas mais pra frente eu pretendo fazer esse vídeo, porque há bastante relatos, fotografias e filmagens que mostram realmente uma criatura muito parecida, e que talvez seja algo parecido com o que saía desse poço. Esse poço, segundo a lenda, guarda as portas do submundo, e criaturas monstruosas sairiam das profundezas do subterrâneo usando essa passagem. Na verdade, esse local, ele é considerado por pesquisadores não só do sobrenatural, mas também do ocultismo e também ufólogos, tá? Muitos pesquisadores de ufologia, eles visitam mensalmente esse lugar, porque eles acreditam que ali, nesse poço, que hoje é selado por uma capela, porque, na verdade, eles tentaram fechar esse poço, como eu falei para vocês, mas nada conseguia tapar aquele buraco, não existia fundo. Então, uma simples tampa não iria resolver, não iria deixar preso o que dali não deveria sair. Então, esses ufólogos, eles acreditam que sim, que esse poço, ele é uma passagem para dois mundos, que ele realmente dá para uma série de cavernas subterrâneas, e que nessas cavernas existem sim outros tipos de criaturas que não são humanas, tá? Muitas pessoas falam que são criaturas híbridas, que são, no caso, né, uma formação ali de humanos com outro tipo de criatura, e que acabaram então se formando e ficando ali no subterrâneo. Foi feito uma capela exatamente na boca desse poço, porque, como eu falei para vocês, uma tampa não seria suficiente para guardar o que estava ali e que nunca mais deveria sair. Então foi construída uma capela, coincidência ou não, batizada com o nome de Capela São Miguel Arcanjo. Para quem não sabe, São Miguel Arcanjo, em algumas religiões, ele é o anjo, né, o arcanjo guerreiro responsável em combater os dois mundos, na verdade, né? Ele protege o mundo, o nosso mundo, o bem, contra as forças do mal. Então ele é considerado
um anjo guerreiro nessas batalhas entre o bem e o mal, e é justamente o nome dele que foi dado para essa capela. Dizem que no século IX ocorreu uma grande batalha, e no século IX foi quando foi construída aquela primeira estrutura de madeira. Então dizem que foi feito justamente porque soldados, naquela época, já lutavam contra essas criaturas. Então, quando chegava o anoitecer, essas criaturas saíam desse poço, muitos soldados teriam morrido, teriam sido puxados para dentro desse local. Então, eles resolveram fazer esse outro castelo, que é o castelo maior, que é praticamente igual ao que está hoje, só que eles resolveram, então, colocar essa capela em cima da tampa do poço, e até hoje turistas e funcionários falam que embaixo do chão dessa capela eles conseguem escutar gritos, vozes em outras línguas e vozes numa tonalidade não humanas. Isso não foi relatado só por funcionários, mas sim por turistas que foram ali em épocas diferentes, que não tinham conhecimento da história e relataram praticamente as mesmas visões. O castelo de Hauska, ele fica praticamente na divisa com a Alemanha, e esse castelo ele também foi utilizado pelos nazistas porque eles faziam uma espécie ali de reunião, eles faziam algumas seitas, alguns rituais que na verdade a gente não tem como saber exatamente o que eles faziam. É fato que eles utilizaram esse local, tanto é que foi encontrado 3 esqueletos de oficiais nazistas, e dizem que tinha um homem que era, digamos ali, um braço direito de Hitler, chamado Himmler, que ele tinha mais de 13.000 manuscritos falando sobre o ocultismo, e que eles faziam ali dentro seitas pagãs com autorização do Hitler, que também gostava de coisas referente ao ocultismo, a coisas malignas, e eu não duvido que isso seja verdade. Então dizem que esses 3 oficiais foram mortos ali dentro. Agora a gente não sabe se foi numa espécie de seita ou se foi algo referente a essas criaturas, mas os nazistas eles tinham um grande interesse pelo castelo de Hauska. Eles se reuniam ali várias vezes, eles ficavam ali, alguns oficiais até dormiam, porque eles acreditavam que ali naquele poço tinha alguma força maligna que poderia ajudá-los a vencer a guerra. Relatos contam que na época que esses prisioneiros, tanto de guerra como prisioneiros também, já vinham de épocas mais remotas, desde a época lá de Otakar II, alguns prisioneiros teriam então recebido uma proposta, uma espécie de indulto, ou seja, vai lá, desce no poço, a gente te amarra com uma corda, você vai, tenta descobrir o que tem lá embaixo, se sobreviver você volta e conta pra gente. Como eram prisioneiros que passavam pelas mais terríveis torturas, eles acabaram então aceitando essa proposta. Um grupo ali de aproximadamente 6 prisioneiros então aceitaram essa proposta. Dizem que isso já na época dos nazistas. O primeiro homem que aceitou essa proposta de descer no poço, ele foi amarrado por uma corda pela cintura. Ele desceu até o poço. Quando chegou na metade do caminho, ele começou a gritar desesperadamente, pedindo para que eles puxassem ele, e eles acabaram então puxando, e junto com os gritos dele, eles também escutaram uma espécie de rosnado. Era na verdade uma coisa muito indescritível, eu não sabia se exatamente se era uma pessoa gritando ou se era algum tipo de animal. Então eles puxaram esse homem, que era um homem loiro, um homem jovem, de aproximadamente seus 30 anos, e esse homem, quando ele foi puxado, ele estava totalmente em choque, ele não conseguiu falar nada, mas o mais curioso nessa história é que ele saiu com o cabelo totalmente grisalho, e ele saiu envelhecido desse local. Ele entrou um homem jovem de 30 anos, e ele saiu um homem aparentemente com cerca de 70 anos. Ele teve a pele totalmente enrugada, ele foi praticamente dissecado, ele não conseguia falar nada, ele foi internado num sanatório e 2 dias depois ele acabou falecendo por motivos desconhecidos, mas sempre muito agitado, com os olhos muito arregalados, tentando dizer o que ele tinha visto ali, mas ele não conseguiu falar nada, também não conseguiu escrever nada e acabou morrendo. Os outros 5 prisioneiros que também iriam descer nesse poço para tentar o seu indulto não quiseram mais participar disso, mas dizem que eles foram
contra a vontade, praticamente arremessados naquele local e que dali nunca mais voltaram, que as cordas foram simplesmente ali, né, cortadas, digamos assim, e eles acabaram sendo puxados para o fundo do poço e nunca mais voltaram. E depois daquilo ali, então parece que esse local nunca mais foi mexido. A capela já existia na época dos nazistas, mas algumas histórias contam que exatamente na abertura do poço ela teria sido mexida para que eles pudessem fazer esses experimentos também, mas outras histórias também contam que esse prisioneiro que envelheceu rapidamente teria sido na época de Otakar II. Mas os pesquisadores do ocultismo, eles afirmam que essas jogadas, né, de prisioneiro ali, essas táticas de tentarem conseguir alguma informação, foi feito sim, depois inclusive que a capela já havia sido construída. Muitas pessoas que visitam o castelo, pessoal, eles relatam avistamento de coisas que são muito diferentes de avistamento de fantasmas, de espíritos, porque nós já falamos aqui no canal sobre aparições envolvendo fantasmas. Só que nesse caso não é somente isso que é visto nesse local. Os funcionários que trabalham ali dentro dizem que já são acostumados, mas eles também nunca andam sozinhos. Sempre tem mais de um funcionário junto com o outro em cada ala do castelo. Esse castelo ele tem também outros mistérios envolvendo a parte térrea, que é justamente onde está a capela, porque não tem nenhuma escada que dá acesso para esse andar na parte interna. Ela foi feita pela parte externa. Então, esses funcionários, eles dizem que eles escutam sempre esses arranhões embaixo do piso, que eles escutam essas vozes, que eles sentem presenças. Turistas já passaram mal ali dentro, saíram correndo, pessoas que nunca se conheceram contaram a mesma história. Dizem que esse mago negro, ele anda vagando pelo pátio. Dizem também que a figura mais assustadora que aparece ali dentro seria uma espécie de um monstro, uma figura com contornos humanoides, mas também que parecia, pelo menos a parte da cabeça, eles não sabem se ele é um sapo ou se ele é um cachorro bulldog, que ele tem essa feição do rosto um pouco mais caído e que ele também anda pelo pátio junto com uma outra figura vestida de preto, e essa figura seria ali um homem, então, muito alto, decapitado, e que na parte onde seria então para ter a cabeça, na verdade, ele acaba tendo ali um orifício onde várias jorradas, né, de sangue acabam saindo, e quem já viu esse tipo de cena, obviamente já passou mal. Teve pessoas que já desmaiaram, tiveram quedas de pressão, tiveram que sair dali para ser hospitalizadas com crises de pânico, porque juraram que viram esse tipo de figura. E realmente, pessoal, quem vê esse tipo de coisa provavelmente não se sente bem. Dizem também que há uma moça com um vestido velho olhando pelas janelas. Só que esse local ele também tem uma coisa muito estranha envolvendo as janelas, e isso também tem no castelo de Glamis, que são janelas falsas. O castelo de House, que ele praticamente não tem nenhuma janela. As poucas janelas de vidro que tem uma parede grossa atrás. Então, qual é o objetivo dessas janelas falsas? Ele é todo fechado. Ele é um local muito escuro. Ele tem um aspecto muito sombrio, não só pela floresta que o cerca, mas também por essa escuridão natural e proposital que tem dentro do castelo. Então, foi um castelo que foi feito com uma proteção interna, com janelas falsas, praticamente isolado do mundo. Alguma coisa realmente estranha provavelmente acontecia ali dentro. E um fato muito misterioso que até hoje nenhum pesquisador conseguiu entender, identificar o motivo, é da morte de vários pássaros, porque diariamente os funcionários retiram dezenas de pássaros mortos que acabam caindo no pátio sem nenhum vestígio de envenenamento, nenhuma causa exatamente explicada. E são muitos pássaros, então isso é uma coisa que incomoda bastante os funcionários, porque eles retiram com pá. Para vocês terem uma ideia da quantidade de pássaros que, ao passar pelo pátio, eles simplesmente acabam morrendo. É muito estranho. Nas paredes da capela, voltando também a falar novamente da capela de São Miguel Arcanjo, estão alguns dos desenhos mais antigos da Europa, datados do ano de 1400, e esses desenhos aí são considerados muito estranhos, porque incluem um único exemplo conhecido de centauro feminino canhoto.
ele está vergando um arco e ameaçando atirar uma flecha em um homem. Esse tipo de desenho é algo muito incomum para esse tipo de capela, até porque o centauro, principalmente feminino, sendo canhoto, ele é considerado como uma figura diabólica ou de alguém que adora o diabo. Então não é uma coisa muito comum de se ver, talvez dentro de uma igreja, porque são figuras pagãs. Uma turista chamada Zedena Varzilova e o seu marido, eles foram visitar o castelo numa determinada época. No meio do passeio, eles pararam então no pátio e eles disseram que quando olharam para trás, eles viram duas figuras totalmente escuras, não tinha exatamente um contorno definido, mas parecia ser um contorno humanoide. Essas duas figuras estavam paradas próximos de uma escada olhando para eles. Eles ficaram totalmente sem reação, mas no caso da Zedena, ela disse que escutou perfeitamente eles conversando entre si, combinando o assassinato de algumas meninas. Obviamente, tanto ela quanto o marido, eles viram essas figuras, mas o marido não escutou esse tipo de conversa entre eles. A Zedena, ela já teria escutado, ela não se sentiu bem e acabou interrompendo o passeio ali mesmo no meio do caminho. Ela não quis mais conhecer o restante do castelo e ela saiu praticamente em estado de choque desse lugar. Outros relatos também envolvendo aparições, várias pessoas e funcionários dizem que frequentemente são vistos uma espécie de fila de prisioneiros totalmente mutilados, cada um com um machucado diferente do outro, que eles estariam acorrentados andando ao redor do portão do castelo, e junto com essa fila de espíritos estaria também um grande cão negro, e esse cão, ele então morde essas pessoas, acaba arranhando essas pessoas como se fosse uma espécie de guarda, também aplicando nesses espíritos essas punições. Então esse tipo de aparição também foi muito relacionado a prisioneiros nazistas, aonde é muito comentado que infelizmente isso aconteceu, faz parte da história do mundo, que eles também eram brutalmente assassinados por cães. Então muitas pessoas acham que esses espíritos são pessoas que foram assassinadas ali dentro pelos nazistas e muitas delas talvez também assassinadas por cães. Uma outra parte do castelo também que é muito assustadora é a adega. A adega desse lugar, ela já é um ambiente totalmente escuro, mas os móveis também ajudam bastante a criar um ambiente assustador. Ali dentro tem um trono com chifres e um tridente. Dizem que uma figura monstruosa costuma se materializar ali perto desse trono. Então dizem que é um local ali onde até mesmo os turistas evitam muito chegar, porque é um local extremamente assustador. Esse local ele também tem um porão. E dizem que nesse porão há sim criaturas. Na época ali que foi relatado que essas criaturas com grandes asas negras existiam e pegavam essas pessoas. Dizem que muitas delas foram mortas por esses soldados já de Otakar II e que elas teriam sido enterradas no porão desse castelo. Verdade ou não, a gente nunca vai ter certeza, mas uma coisa muito estranha é que os donos do castelo, depois que esses esqueletos dos nazistas foram encontrados, eles proibiram qualquer tipo de escavação, porque eles também tinham medo de encontrar alguma bomba nazista que estava ali e poderia ser acionada, e também eles falaram que tem muito medo daquilo que eles possam encontrar, porque eles não moram no castelo, eles têm esse local somente como uma espécie de turismo fantasmagórico, mas dependendo do que é encontrado, eles também preferem não saber. Então dizem que no porão foi sim encontrado vestígios de ossada de criaturas desconhecidas, mas que isso não teria sido levado adiante por uma ordem do próprio dono do castelo, que quer encerrar qualquer tipo de busca. Ele não deixa fazer nenhuma escavação a mais no castelo, nem para ver a profundidade do poço, ele não quer que seja mexido, ele quer que isso fique do jeito que está, mas sem apresentar ao mundo mais nenhuma evidência, porque o que ele viu ali dentro, segundo ele, já foi suficiente. Uma outra fantasma também que é vista com muita frequência é de uma moça muito jovem, muito bonita, que anda nos andares de cima, também olhando fixamente para essas janelas que na verdade não são janelas, elas têm somente uma estrutura, mas elas são falsas. Tem a parte do vidro
que fica no lado de fora, mas por dentro elas são então de concreto, um concreto bem grosso. Então dizem que essa moça ela fica vagando com um vestido bem rasgado também, bem machucada. Ela anda vagando pelos andares de cima do castelo de Hauska, olhando fixamente para essas janelas. Em 2009, a equipe do Ghost Hunters esteve nesse local e eles concluíram que Hauska é um local desafiadoramente mal assombrado. No ano de 1836, um poeta chamado Karel Hynek Masha, eu acho que é assim o nome dele, ele passou uma noite no castelo e em seguida ele escreveu uma carta para um amigo chamado Eduard Hindel e ele relatou estranhas visões que ele teve. Ele disse que ele foi transportado para uma época futura e que uma garota teria mostrado para ele uma caixa luminosa com várias imagens aleatórias circulando entre si e que hoje muitos acreditam que seja o telefone celular. E ele também disse que ele flutuou por enormes penhascos de arenito com buracos quadrados que emitiam uma luz amarela. E no caso, esses penhascos de arenito, na verdade, eles são alguns prédios ali na cidade de Praga que tem esse tipo de formato. E a luz amarela que ele disse que teria visto, então, seria a luz elétrica. Então, ele também disse que nesse local ele foi transportado para um tempo futuro, o que faz muito jus também ao que os ufólogos, alguns ufólogos acreditam, alguns pesquisadores do ocultismo também acreditam que esse poço, na verdade, ele foi construído baseado em cima de uma tese envolvendo uma geometria sagrada, que ele é um local totalmente calculado, porque ele é uma passagem para os dois mundos, que esse poço, na verdade, ele tem um magnetismo muito forte, o que explicaria também a morte, na verdade, até hoje, sem explicação, desses pássaros que morrem diariamente nesse local. Por que só os pássaros são afetados e não os seres humanos? Isso é uma pergunta que até hoje não tem explicação. Como eu contei para vocês, o dono do castelo ele se chama Simonek, na verdade Jaromir Simonek. Ele também presenciou uma atividade paranormal, ele disse que ficou com muito medo, mas que isso não voltou a acontecer. Ele estava com a esposa dele, dando uma festa no castelo para um pequeno grupo de amigos, e de repente a taça de vinho que ele estava tomando, que ele teria colocado em cima da mesa, essa taça ela flutuou muito levemente, foi até uma certa altura e desceu novamente, sendo colocada na mesa. Ele disse que foi algo muito sutil, mas que gelou os ossos de todos que estavam ali, tanto é que a festa simplesmente acabou, ele também acabou não se sentindo bem, passou alguns dias sem conseguir visitar o castelo, e aquele grupo de pessoas que já não saíram correndo na hora, depois acabaram então se despedindo, e poucos desse grupo de amigos faziam parte do círculo social dele, acabaram voltando para esse castelo, porque não foi uma coisa que aconteceu de forma isolada, várias pessoas viram. Então assim, pessoal, é um local que até hoje ele é estudado, muitas pesquisas são feitas ali de forma sigilosa, a gente não sabe porquê, mas eu acredito realmente que alguma coisa ali dentro ainda exista. Não sei se exatamente as criaturas, muita coisa pode ser imaginação, mas eu acho que esse poço ele realmente tinha algum poder, pelo menos magnético, muito forte, que explicaria essas experiências, né, talvez ali também de passagens para o futuro. Isso é uma coisa ainda muito discutida, uma coisa que talvez para nós ainda esteja muito longe de entender, mas tem muitas coisas que não têm explicação. Essas aparições, não propriamente de fantasmas, mas também de criaturas. Essa criatura com asas negras, ela já foi relatada também em outros locais. Alguns anos atrás já foi tido alguns avistamentos desses homens mariposas, que são bem parecidos, na verdade, com a descrição do que sairia desse poço. Verdade ou não, a gente talvez nunca venha saber, mas que os pesquisadores estão ali trabalhando em algo que muitas vezes não é comentado, isso sim, e os donos do castelo também provavelmente sabem muito mais do que falam, pelo menos é o que eles demonstram, né? Talvez seja uma jogada de marketing ou não, mas eles não autorizaram mais nenhum tipo de reforma dentro do castelo depois que esses esqueletos foram encontrados.
Então, assim, pessoal, é um local que tem uma atmosfera muito sombria, a gente vê pelas fotos, ele é um local sombrio, ele realmente, de noite, ele deve dar bastante calafrios em quem visita, porque a visitação também é aberta durante o dia e também tem os tours fantasmagóricos que são feitos à noite e justamente é aonde mais lota esses locais, porque as pessoas acabam tendo muita curiosidade, mas muitos também acabaram abandonando o passeio no meio do caminho e muitos foram até hospitalizados porque não se sentiram bem por estados de choque, por possíveis visões ali de criaturas não humanas. Então, é um mistério do tempo. Essa foi a nossa história de hoje, espero que vocês tenham gostado. Peço novamente o like de vocês e a inscrição também se gostarem. E se tiverem alguma sugestão, também, por favor, deixem aqui pra gente. Tá bom, pessoal? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau. Ha ha ha!